Fala, cafezeiro! Hoje o vídeo é para te fazer uma pergunta. Se fosse para você misturar duas coisas para transformar ela num produto maravilhoso, o que você misturaria? Café com leite não vale, hein? Deixa aí nos comentários coisas inusitadas que você misturaria para desenvolver um único produto. Vamos pro vídeo que vocês vão entender essa loucura aí. Então hoje o vídeo é sobre uma variedade de café super conhecida no mercado de coffee lovers e especialistas, pouco conhecida ainda pelo consumidor final, que é a variedade Etiosar, que basicamente foi desenvolvida pensando em melhoria do cafeeiro, né, contra as principais pragas do café. Só que ela foi desenvolvida através de um longo trabalho e uma longa combinação de variedades até chegar no resultado que a gente tem hoje. Por isso eu falei lá no começo, se pudesse desenvolver aí um produto futurístico de coisas que você acha que deveriam ser juntas e não são, o que seria? E o Etiosar conta um pouco dessa história de diversas variedades de café que foram sendo combinadas e chegaram no resultado atual. Pessoal. E o nome dele já começa a contar um pouco dessa história. Eti vem de Etiópia, uma das variedades que foram combinadas veio então da Etiópia, e Sar da variedade Sashimor, cultivada na Costa Rica. Essa combinação foi o resultado final, mas vamos entender então como chegou-se no Etiosar atual. Eu vou pôr aqui na tela uma árvore genealógica desde o começo, né, desde a origem das espécies e como foi construída então a genética do Etiosar. Peguei aqui meu celular para auxiliar, que aí eu tô vendo a mesma árvore que vocês aí. Então, como vocês podem observar, a gente tem quadradinho preto, que significa a espécie de café. Quadradinho amarelo, a variedade. E aí tem um escritinho em branco aí, se foi uma mutação natural ou um cruzamento provocado. Então, vamos tentar entender aqui, ó. Então, a gente tem aí as espécies arábica e canéfora, que passaram por um cruzamento e nasce a variedade Timor. Dentro da variedade Timor, ela cruza com uma outra variedade que já vem da origem de um cruzamento natural de um Bourbon, que cruza naturalmente e nasce a variedade Vila Sachir. E aí, Timor e Sachir se encontram e nasce Sashimor. Dentro do Arábica, a gente tem também uma variedade que é o típica, que passa por uma mutação natural e vira Sudan Rumê. Sudan Rumê conhece Sashimor e cruza, e aí nasce o Etiosar. Então, como vocês podem ver aí, esse cruzamento de espécies e variedades aí tem uma história por trás, ele é bem longo para chegar nessa variedade atual. O que é mais interessante saber é de que parte foi naturalmente, aconteceu, a natureza agiu ali, e a outra parte, com um estudo científico, foi identificado que aquelas variedades tinham algum potencial, e aí faz o cruzamento, né? Que basicamente hoje é um cruzamento de ligação de pólen, é o mais comum. Quando a planta está no momento dela de fertilização, pega-se o pólen de uma árvore e cruza com a outra, e aí a consequência é que aqueles frutos ali já nascem numa genética diferente. Essa é a forma mais básica, dentre outras que existem, mas só para que vocês possam entender como ocorre esses cruzamentos entre as espécies. Então, o Etiosar é uma legítima variedade de café pensada na perpetuação da espécie do cafeeiro, né? Além de todas essas combinações que tem na genética, grande potencial que ela traz hoje para a bebida é um diferencial, e também principalmente essas questões ligadas às pragas do cafeeiro. Ela acaba tendo algumas resistências da herança genética que ela traz, e isso tem motivado, principalmente nessas regiões como Costa Rica e a própria África de maneira geral, tem procurado essa variedade para explorar ela no cultivo. No Brasil isso ainda é muito novo, né? Mas a gente tem a felicidade de ter uma parceria com o Luiz Paulo, que é o produtor da fazenda Santuário Sul, e lá ele tem um jardim de variedades que ele vem testando ao longo desses anos, e uma das variedades que a gente já encontra lá é o Etiosar,
que é exatamente de lá que veio o Etiosar aqui da Unic, com toda essa ramificação por trás e agora produzido e cultivado no Brasil. E posso afirmar a vocês que esse não é diferente, surpreende a cada xícara tomada. E pensando em toda essa confusão genética dessa variedade, tem uma explicação científica que faz muito sentido e para nós como pessoas que dependem do café, eu diria que ela é muito importante. Vamos pegar o Bourbon Amarelo de exemplo, só para que vocês possam entender a lógica e o raciocínio de se ter o Etiosar. Imagina que o Bourbon Amarelo é sim hoje uma variedade comum, né? Você tem o Bourbon Amarelo aqui na Mantiqueira de Minas, você tem Bourbon Amarelo em diversas partes do Brasil e também em outras regiões já do mundo. E querendo ou não, a gente está falando de uma genética, um tipo de planta, um tipo de variedade que tem o seu comportamento. E aí pode ser que com essa grande infestação dessa população de Bourbon Amarelo, e caso gere algum fungo ou bactéria que atinja essa espécie, ela está sujeita a sumir do mercado. No, God, please, no! No! Que pode ser que essa bactéria ou fungo entenda que ali mora uma fraqueza, né, naquela determinada variedade, e isso começa a se proliferar nos cafeeiros de Bourbon Amarelo. Obviamente, tem todo um cuidado para que isso não aconteça, mas está sujeito a esse tipo de ocasião. Então, se a gente olhar para a genética do Etiosar, ele além de combinar espécies diferentes, que é algo, vamos dizer assim, não muito comum, ele ainda combina uma diversidade de variedades diferentes. E isso traz uma genética mais complexa, um DNA mais diversificado, onde ainda não foi relatado nenhum tipo de contaminação direta para esse tipo de genética. Agora, as genéticas que já têm origem única do Arábica, como o Bourbon, Catuai, entre outros, eles acabam sofrendo um pouco mais por conta dessa simplicidade na sua genética em si, e a gente já tem relatos de algumas pragas e fungos que conseguem atacar esse tipo de cafeeiro com mais eficiência. Então, no Etiosar, hoje o índice de ataque dessas pragas ainda é muito baixo. E essa mistureba toda que nasceu o Etiosar, e tem uma curiosidade que não foi feita de forma manipulada em laboratório, né? Foi um cruzamento natural feito em campo. Então tem esse diferencial também, porque quando se provoca um cruzamento dentro de laboratório, já existe um raciocínio por trás. E até o desenvolvimento disso em campo é mais trabalhoso. Agora, quando a coisa já acontece ali naturalmente, acaba que o vigor da planta, a adaptação dela é mais intuitiva e faz trazer um resultado aí diferenciado para as nossas xícaras. O Etiosar hoje é considerado, aí se a gente fosse fazer um resgate na memória aí do você cafezeiro que tá vendo o vídeo, quem lembra dos Power Rangers? Hora de mofar! O Etiosar é praticamente o Megazord dos cafés. Ele junta diversas partes ali, todos os Power Rangers, para construir uma única variedade de café. E olhando um pouco mais para a anatomia do Etiosar, hoje ele é considerado uma planta de porte alto, de ramificação mais fina, né? Eu diria que é uma árvorezinha mais magrinha. Porém, a folhagem já é considerada média para grande, né? Então ele tem grandes folhas, frutos vermelhos, e ele tem esse diferencial que a gente já citou, que é a grande resistência às principais pragas aí do cafeeiro. E tem produtividade mediana, não é um arbusto de café que produz muito café assim, mas ganha-se aí no benefício por menos infestação de praga e a qualidade, pois um dos grandes diferenciais está na construção de açúcar que essa variedade traz para os frutos, consequentemente, para as nossas xícaras. Então vamos lá para a cozinha provar essa Megazord do café aí e ver o resultado dele na xícara.
Chegou a hora de provar o Etiosar e ver se essa confusão da genética mudou alguma coisa significativa na xícara. Vamos lá. Realmente é um café muito doce, né? Nesse caso aqui, lembrando que é um Etiosar cultivado aqui no Brasil. O café tem uma doçura relevante, a nota cítrica remete ao universo de frutas de polpa branca, como por exemplo lichia, jabuticaba, algo assim nesse sentido. É uma coisa bem exótica. Notas de caramelo, um tomzinho de chocolate, realmente uma experiência diferente no assunto café. Ele tem um corpo um pouquinho mais elevado, uma textura ali mais aveludada, então é um café bem diferenciado mesmo. Vale ressaltar que a gente fez aqui numa receita utilizando um coar, o coar de vidro, né, que tem esse diferencial aí dependendo do material, do método. Eu particularmente gosto muito dos métodos de preparo em inox ou em vidro, né, que eles têm aí uma capacidade de sustentação térmica diferente dos demais, né? Então me agradou muito. Fiz aí uma receita um pouquinho mais concentrada, né? Uma receita de 11 partes de água para 1 de café, e eu coloquei então 30 gramas de café para 330 gramas de água. E aí também fiz aí uma divisão média de 4 arremessos, e no final da extração ainda utilizei de uma técnica que o coar ajuda muito pelo formato e o design dele, que é o house spin, que é a movimentação do café durante a filtragem para que ele possa ficar mais homogêneo a passagem da água, consequentemente trazer um café mais equilibrado no final. Para você que entende ainda sobre essa técnica do house spin, vou deixar aqui um vídeo no card que a gente fez também aí explicando melhor profundamente essa técnica, da onde ela surgiu. Então, uma baita experiência, como edição raridade, sempre disponível aí para vocês, mas o nome já diz, é raridade. Se você está acessando o nosso site e não está encontrando, muito provavelmente você vai achar o histórico dele lá, e a todo ano a gente está tentando ver com esse produtor qual a possibilidade de relançar esse café. E vale ressaltar que de safra para safra pode mudar alguma coisa no sensorial, devido às decisões do produtor em relação ao pós-colheita e também devido às decisões de São Pedro, né? Que dependendo do clima da safra, pode ser que vai gerar algum impacto aí no sensorial. Então aguardem os próximos capítulos e em breve mais vídeos aí falando sobre variedades diferentes de café. Um abraço, um beijo do gordo, até semana que vem, próximo vídeo.